Oi, galerinha do terceiro ano, aqui é a professora Elisângela. Nós vamos agora para a nossa aula de biologia, falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Oi, galerinha, nós vamos continuar aqui nossa aula de biologia, tá bom? Falando aí sobre, os ciclos biogeoquímicos. O primeiro ciclo que nós vamos ver é o ciclo da água, já que a água é um elemento essencial para a sobrevivência dos seres vivos, então é importante que a gente conheça um pouquinho sobre o seu ciclo, tá? Aqui nós vamos ter a atmosfera, aqui nós vamos ter o oceano e aqui nós vamos ter o continente, né? A maior parte da água que está presente aqui, ó, na atmosfera, ela sai da onde? Ela sai dos oceanos, já que os oceanos representam aí 97% da água existente no planeta, tá? Os raios de sol, o calor, né? Aqui a energia solar faz com que essa água que está presente no oceano ela passa pelo processo de evaporação, tá? E aí, né, a água se torna aí no estado de gasoso, tá? No estado gasoso. E aí, galerinha, atingindo, né, certas temperaturas, esse gás ele vai se resfriar e aí vai passar pelo processo de condensação e vai retornar aqui, ó, na forma de precipitação, tá bom? Que pode ser na forma de chuva ou na forma de neve, né? Algo interessante aí, que essas nuvens que são aqui formadas no oceano, elas também são levadas aqui, ó, para o continente. E lá, né, vai acontecer também um processo de precipitação, tá? Sendo aí maior, né, esse processo de precipitação no continente do que aqui nos oceanos, tá? Uma parte dessa água que vai aqui precipitar no continente, ela vai ser infiltrada, né? Vai passar aqui, ó, pelo processo de infiltração e vai aqui alimentar aí os lençóis freáticos, tá? Vai alimentar aí os lençóis. E outra parte, ela vai ser aqui, ó, vai cair no solo, né? E aí as plantas, elas vão poder absorver essa água aí pelas suas raízes, tá? E aí elas vão utilizar essa água para realizar todos os seus processos metabólicos. Outra parte da água vai, né, escoar aqui e vai formar lagos e rios até retornar novamente aí para o oceano. Aí nós já vimos o quê? Né, que a maior parte da água, ela vai para a atmosfera por evaporação, mas também existe aqui uma outra forma dessa água retornar aí para a atmosfera, através, né, da respiração e da transpiração dos seres vivos. Nós sabemos que as plantas, elas também respiram e elas também transpiram. Nós vamos chamar isso daí de evapotranspiração, tá bom? Então aí é uma outra forma de mandar água aí para a atmosfera. Coisas importantes: aonde que precipita mais? No continente, aonde evapora mais? No oceano. Por que que as florestas são importantes? Por que que é importante, né, manter as florestas, evitar o desmatamento, né? Porque as florestas, elas vão formar aqui, ó, água, né, lá na atmosfera. Elas vão formar nuvens de água, tá bom? Essas eram as coisas importantes aí sobre o ciclo da água. Agora nós vamos para um outro ciclo. Então, galera, vamos continuar aqui com o ciclo do carbono. O carbono, ele forma a unidade básica aí de todas as moléculas orgânicas, forma a estrutura básica dessas moléculas orgânicas. Exemplos aí, nós temos os carboidratos, as proteínas e as outras moléculas que nós já conhecemos aí. O carbono, né, na atmosfera, ele se encontra na sua maior parte na natureza na forma de dióxido de carbono, na forma de CO2, tá bom? E aí, esse carbono aqui, né, ele vai ser assimilado, aí ele vai ser incorporado pelos produtores através da fotossíntese, tá bom? Ele vai ser incorporado aí através dos produtores, né, através da fotossíntese. E aí, galerinha, as plantas, né, elas vão realizar ali o processo de fotossíntese e o produto aí vai ser a glicose, né? Inclusive, esse carbonozinho aqui da glicose, né, ele vem aqui, ó, desse processo de assimilação do carbono, tá? Nós vamos ter aqui coisas interessantes, né?
A glicose, ela é o combustível aí para a realização da respiração celular. E ela vai sendo aqui, ó, né, incorporada pela própria planta, que vai realizar aqui respiração e vai retornar aí esse carbono para a atmosfera. E aqui, através da cadeia alimentar, onde eu tenho aqui um herbívoro que se alimenta dessa planta, né? E aí ele vai incorporar carbono. E assim por diante. Ao longo da cadeia, né, o carbono vai sendo incorporado e retorna para a atmosfera através também da respiração desses organismos, tá? Quando esses organismos vivos aqui, eles morrem, né, entram aí, ó, processos de decomposição dessa matéria orgânica. E esse processo também vai liberar CO2 aí para a atmosfera, tá bom? Outra forma aí, né, desse CO2 ser enviado para a atmosfera é através da combustão, tá? Combustão. A queima, né, gente, a queima aí de uma planta, né, a queima aí desses organismos aqui, vai liberar CO2 para a atmosfera, tá? Aí nós temos duas coisas interessantes, né? A combustão, ela libera CO2? Libera, tá bom? Por exemplo, se eu pego aqui uma árvore, né, e faço lá uma fogueira, eu vou liberar CO2 para a atmosfera. Não vai ser assim um problema tão grande, né? Por quê? Porque essa árvore aqui, ela já passou um bom tempo aí incorporando e aí vai para o ciclo, não vai ter um problema tão grande. Agora, o problema maior é quando há uma combustão, certo? Né, de organismos que eles já estão ali, ó, né, no processo de milhões de anos ali, certo? No processo de decomposição muito lento, né, com pouco oxigênio, e aí eles se tornaram ali fósseis, né, e já estão ali há milhares de anos, tá bom? Guardadinhos ali. E aí, quando eu faço esse processo de queima desses combustíveis fósseis, eu estou liberando muito CO2 para a atmosfera, né, um gás carbônico aí que ele estava ali armazenado há um tempão, e aí eu vou liberar muito CO2 aqui para a atmosfera. O que é um problema por quê? Porque o CO2, ele é um gás de efeito estufa, ou seja, ele é um gás que vai reter calor. E aí nós vamos ter relacionado a essa problemática, né, aí a questão do aquecimento global, questão aí do aquecimento do efeito estufa, né, do aquecimento global. Geralmente aí nos vestibulares, também no Enem, o ciclo do carbono ele vem associado a alguma dessas problemáticas, né? Ao aquecimento global, ou então a questão das queimadas, tá? E aí fica uma dica para vocês. Então, o último ciclo que nós vamos agora estudar é o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele faz parte de diversas moléculas orgânicas aí, né? Como as proteínas e os ácidos nucleicos. O maior reservatório de nitrogênio se encontra aqui na atmosfera, né? Sendo aí 78% a 79% do volume do ar que é encontrado na atmosfera é nitrogênio, tá? Só que tem um problema, né? Os seres vivos, eles não conseguem aí incorporar esse N2 diretamente aí da atmosfera. Mas nós vamos ter aqui um grupo de bactérias, né, chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas conseguem incorporar esse nitrogênio atmosférico. E esse processo ele é chamado aqui, ó, de fixação, tá bom? Então, nós vamos ter bactérias fixadoras, né, de nitrogênio aqui no solo, e aí esse processo é chamado de fixação, tá? Lá no solo, essas bactérias, elas vão utilizar esse nitrogênio, né, para compor suas moléculas orgânicas, e aí, quando elas morrem, né, através da decomposição ali, essas moléculas orgânicas aí, essas moléculas nitrogenadas, elas vão se transformar aqui, ó, em amônia, tá bom? NO3, né? Aí nós vamos ter algumas plantas que vão conseguir absorver essa amônia diretamente aí, tá bom? Vão conseguir absorver aí essa amônia, né, diretamente.
E nós vamos ter aqui algumas bactérias que vão, né, utilizar essa amônia para produzir energia. Essas bactérias, elas são chamadas de nitrossomonas, tá bom? Nesse processo aí de utilização da amônia, elas vão transformar essa amônia em nitrito. Olha aqui, ó, NO2-, tá? Vão transformar em nitrito. Nós vamos ter aqui um outro grupo de bactérias chamado de Nitrobacter. Essas bactérias aqui também vão utilizar um nitrito aí para produzir suas moléculas orgânicas, né? Suas proteínas, seus ácidos nucleicos, tá? E nesse processo elas vão liberar aqui, ó, nitrato, NO3-. E aí essa vai ser a forma, né, em que as plantas elas vão aí obter o nitrogênio, tá? Elas vão aí amplamente, né, utilizar aqui o nitrato, tá bom? Gente, então vamos aqui seguindo, né? A gente tem as bactérias fixadoras, fixaram nitrogênio lá no solo. Esse nitrogênio ele é transformado em amônia, depois transformado em nitrito e depois transformado em nitrato, tá? Esse processo nós chamamos de nitrificação. Então, no solo vai acontecer aqui a nitrificação, né? Não esquece, amônia, que vai ser transformada aqui em nitrito e depois vai ser transformada em nitrato, tá? Acompanha, gente, ó, né? Só o oxigênio, ó, O2-, né? NO3-. Então, primeiro é o nitrito, depois o nitrato, tá? E eu já falei para vocês, né, que as plantas, elas vão ter aqui a sua fonte de nitrogênio, a sua maior fonte de nitrogênio é através aqui do nitrato, tá? Como é que os outros seres vivos, eles vão obter esse nitrogênio? Apenas, né, comendo aqui essa plantinha, tá bom? Então, um herbívoro se alimenta aqui, né, de um produtor, então ele já vai incorporar o nitrogênio e assim por diante na cadeia. Nos animais acontece uma coisa interessante, né, que por meio do metabolismo vão ser formadas aí, ó, excreções, né, que vão ser eliminadas. Então, essa é uma forma aí, gente, ó, de retornar aí para o solo, né, amônia. As excreções pelos animais que nós mais conhecemos aí são a amônia, a ureia e o ácido úrico, tá? Quando essas plantinhas, esses animais, eles morrem, acontece o processo de decomposição, que também vai retornar para o solo aí amônio, tá bom? Enquanto no solo, né, acontece aí parte do nitrogênio passa pelo processo de nitrificação, uma outra parte vai passar pelo processo de desnitrificação, realizado aqui por bactérias desnitrificantes. Essas bactérias elas vão retornar aí para a atmosfera esse nitrogênio, tá? Mais uma coisa interessante e importante são aqui as plantas. E só para terminar, né, sobre as leguminosas, que essas plantas leguminosas, um exemplo, feijão, soja, ervilha, elas têm lá nas suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias são chamadas aí de rizóbios, tá? Então elas conseguem já fixar o nitrogênio e aí fica disponível aí, né, nas raízes das plantas. Quando essas plantas leguminosas elas morrem, a sua biomassa, né, é decomposta aqui, e aí esse nitrogênio fica disponível no solo, adubando aí o solo, fertilizando o solo, e fica disponível para outras plantas. Aí também a gente tem um processo chamado de adubação verde, é onde utiliza aí essas plantas aí para adubação do solo, né? E aí, galerinha, só falar aqui para vocês da atividade aí na página 208, 210, questão 9, questão 4 e 6, vocês vão fazer no caderno, tá bom? Tira lá uma foto, ou então digita lá, faz um PDFzinho, posta lá no Aluno Online. E aí já deixa aqui, né, o like nesse vídeo, tá? Tchau, até a próxima.